Olá, sexta-feira, 13 de março de 2026, estamos chegando com mais uma edição do Câmara Repórter para você. E na manhã desta sexta-feira, a comissão processante da Câmara Municipal de Natal realizou a última reunião para a apresentação do relatório final do processo que apura o pedido de cassação do mandato da vereadora Brisa Braque. Na reunião realizada na presidência da Câmara, o vereador Daniel Rendal apresentou um novo relatório complementar ao anterior, com parecer pela continuidade do processo de cassação da vereadora Brisa Braque. Já a presidente da comissão, vereadora Samanda Alves, apresentou parecer divergente, ou seja, votou pelo arquivamento do processo. Com a ausência do terceiro membro da comissão processante, o vereador Tássio Giorgiani, o impasse precisou ser resolvido pelo jurídico da Câmara. Depois de 3 meses, ter recebido essa tarefa, depois de um sorteio, uma tarefa que a Casa nos indicou para presidir esta comissão, presidimos aqui, terminamos os trabalhos antes do prazo que o decreto nos obriga a concluir, mas por decisão judicial nós reabrimos o processo, a fase instrutória, para ouvir o depoimento da vereadora Brisa, depois abrimos novamente o prazo para as alegações finais e hoje a votação do parecer final, que em razão da ausência de um dos membros da comissão, o vereador Daniel Rendal votou pela cassação, nós apresentamos nosso voto divergente e atendendo, seguindo a orientação da Procuradoria, o voto divergente, no caso de empate, é o voto mais benéfico para ré. Então, foi o voto que foi vencedor pela não cassação da vereadora Brisa. A gente encerra os trabalhos desta comissão orientando que a vereadora Brisa não seja cassada. O procurador da Casa Legislativa, Gustavo Souza, se posicionou a favor do voto de divergência, explicando a fundamentação jurídica disso. Agora o parecer vai para a mesa diretora. A comissão encerra praticamente hoje os trabalhos, e deve encaminhar a presidência para a mesa diretora decidir sobre a sessão. Duas coisas a gente precisa deixar claro. Primeira, que ainda paira a questão da suspensão ou não do prazo. Mas, enquanto essa questão não é decidida, a comissão realizou todos os seus trabalhos dentro do prazo e concluiu os trabalhos. O que aconteceu hoje foi um fato atípico, que foi a ausência do vereador. E aí nós tivemos 2 relatórios diferentes. E aí nós opinamos, o opinamento da Procuradoria foi de que fosse aceito o relatório mais favorável à vereadora, utilizando os princípios do direito penal e do processo penal. A semana foi movimentada na Câmara Municipal de Natal. Ao longo dos últimos dias, os vereadores aprovaram uma série de projetos e matérias de interesse da população. Agora, a gente confere um resumo dos principais destaques. Minuto da Câmara. O plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou em sessão ordinária o projeto do vereador Daniel Rendal, que institui o programa Educação Mais Trabalho. A iniciativa prevê a oferta de cursos profissionalizantes para mães e responsáveis de estudantes da rede pública de ensino. Na Comissão de Transportes, o colegiado aprovou um projeto que incentiva a participação da população nas denúncias de infrações de trânsito por meio de plataforma digital. Natal poderá contar com o programa de monitoramento e apoio digital à saúde da mulher diagnosticada com câncer de mama. O projeto, aprovado em sessão ordinária, é do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome. A gente está trazendo a era digital também para ser levado para o lado do bem, ao lado do combate ao câncer, ao lado do monitoramento daquela pessoa que está enferma, a partir do momento que descobre até o momento que é feita a cirurgia. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Quando falamos da presença feminina da política do Rio Grande do Norte, também é importante lembrar das mulheres que passaram pela Câmara Municipal de Natal e seguiram ampliando sua atuação na vida pública, chegando à Assembleia Legislativa e ao Parlamento Federal. Na 4ª reportagem da série Mulheres Vereadoras, vamos conhecer algumas dessas trajetórias.
Natural de Natal, a deputada estadual Eudiane Macedo é comerciária e política. O início de sua trajetória pública foi nos movimentos comunitários de Natal. Eleita vereadora pela primeira vez em 2012, foi reeleita para o segundo mandato em 2016, permanecendo no cargo de 1º de janeiro de 2013 a 1º de janeiro de 2019. Em 2018, foi eleita deputada estadual, sendo reeleita em 2022 com 36.027 votos. Eudiane destaca a importância das mulheres no legislativo. Somos nós, mulheres, que sentimos a dor de outras mulheres. Isso eu não estou dizendo que os homens também não são importantes, claro. Mas a mulher, ela sabe o sentimento de uma mãe que precisa elaborar leis para que seus filhos permaneçam em tempo integral na escola, para elas poderem trabalhar. Leis que são voltadas para as políticas públicas, para nós mulheres. Essas leis são elaboradas por quem? Por mulheres. Vou relembrar aqui que há muitos anos atrás não existia a Lei Maria da Penha. Porque para mim a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher já acontece há décadas. Mas a Lei Maria da Penha, para mim, é uma lei recente, não tem nem 20 anos de existência, né? Então, assim, teve que partir de quem? De uma mulher, né? E de uma mulher também que foi agredida, quase, graças a Deus que não chegou a ter o feminicídio, mas a tentativa foi de feminicídio. Então, a importância de se ter mulheres dentro de um parlamento é essa, de se ter políticas públicas voltadas para nós mulheres. A importância da participação feminina no legislativo também é destacada pela socióloga e política Divaneide Basílio. Tendo como principais causas a juventude, a comunidade negra, mulheres, inclusão, movimentos sociais e de trabalhadores, ela é a primeira mulher autodeclarada negra da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ela já exerceu importantes funções a nível estadual e federal. Em 2019, assumiu o mandato de vereadora, sendo a primeira vereadora negra da história da capital potiguar, sendo reeleita em 2020. Em 2022, foi eleita deputada estadual com mais de 52 mil votos, sendo a parlamentar mais votada em Natal e na região metropolitana. Quando a gente ocupa esse lugar, a gente traz várias outras mulheres junto conosco. E nós que somos um estado que tem uma trajetória de participação das mulheres nos espaços públicos, a gente sabe a importância que é cada uma de nós a ocupar esse lugar. Apesar de tudo isso, ainda tem uma subrepresentação. Não à toa, eu fui a primeira vereadora autodeclarada negra na Câmara Municipal, assim como a primeira deputada estadual autodeclarada negra na Assembleia. Isso ainda diz que, apesar de a gente ter avançado no Rio Grande do Norte, a gente tem uma longa trajetória ainda para pensar a igualdade realmente de oportunidade de disputa, porque não é simples para uma mulher ocupar esses lugares, porque vem junto nossa vida privada, né, a família, filhos, a igualdade de disputa realmente dentro dos partidos. Portanto, eu celebro cada uma de nós que tem conseguido avançar e ocupar esse lugar e defender as mulheres como pauta central, enfrentar as violências, porque eu acho que não é só sobre ocupar esse lugar, é ocupar esse lugar sabendo por que a gente está aqui. Formada em odontologia e medicina pela UFRN, com pós-graduação em oftalmologia, Carla Dixon iniciou sua carreira política como vereadora na Câmara Municipal de Natal, exercendo o mandato de 2017 a junho de 2020. Nas eleições de 2010, foi eleita primeira suplente do seu partido e assumiu o cargo de deputada federal pelo Rio Grande do Norte, em junho de 2020, substituindo o então deputado Fábio Faria, que se licenciou para assumir o Ministério das Comunicações. Foi novamente eleita primeira suplente em 2022, assumindo o mandato efetivo em 1º de janeiro de 2025, na vaga deixada por Paulinho Freire. Suas principais bandeiras são os valores familiares e a defesa das mulheres. Ela também destaca a importância da participação feminina no legislativo. A participação das mulheres no legislativo é essencial, uma vez que nós somos mais de 50% da população brasileira e assuntos que eu vejo que é de extrema importância para as mulheres, quando eles são defendidos por mulheres, soam de maneira diferente
Combate à violência contra a mulher, a proteção das nossas crianças, a proteção da vida. Quando uma mulher ela se levanta como voz dessas pautas, principalmente as crianças atípicas, né, os neurodivergentes, é bem diferente e nós temos uma garra diferente. No Brasil, cerca de 53% dos eleitores são mulheres, porém elas permanecem subrepresentadas na política, ocupando menos de 20% das cadeiras no Congresso e entre 12% e 16% das prefeituras e câmaras municipais. Após eleitas, os desafios só aumentam, principalmente no que se refere à luta contra a violência política de gênero. Para a deputada estadual Divaneide Basílio, esse foi sem dúvida um dos principais desafios no período em que foi vereadora na Câmara Municipal de Natal. A gente precisa denominar o que é que dificulta uma mulher de participar. Então, todas as vezes que eu era maltratada, ou que eu recebia grito, ou que eu era provocada com palavras de baixo calão, isso nos deixa muito fragilizada. E eu acho que não dá para a gente só ocupar o lugar, a gente precisa permanecer nele. Para permanecer nele, a gente tem que ter condições. E uma das principais condições é que esse espaço não seja violento. Para a deputada estadual Eudiane Macedo, o desafio maior foi entender o funcionamento da Câmara, o regulamento interno, os aspectos jurídicos e as comissões temáticas. Ela é extremamente grata aos servidores antigos da casa, que deram todo o suporte e as orientações necessárias no início do seu primeiro mandato. Eu cheguei na Câmara Municipal, eu tive muitos desafios. Primeiro que para mim era um local que eu só pisei na Câmara Municipal para assinar minha ficha de filiação, e a segunda vez que eu entrei na Câmara Municipal já foi como vereadora de Natal. E quando eu cheguei lá, eu fui engateando mesmo. Eu fui aprendendo cada passo, as comissões temáticas da casa, o regimento da casa, que a casa tem um regimento, né, a ser cumprido, tem as normas da casa, e fui me adequando àquele ambiente. Eu aprendi muito com os funcionários da Câmara Municipal, eu sou muito grata. Eles me ajudaram muito, porque eles já estavam na casa, principalmente os efetivos, né, que já estavam na casa há mais tempo. E tudo que eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. A importância de ter sido vereadora antes de ser eleita deputada estadual foi destacada por Divaneide Basílio e Eudiane Macedo. O mandato de vereadora em Natal me deu a condição de ouvir melhor a população. Eu sou educadora popular, sou professora de formação, sou socióloga, sempre estive nas comunidades, eu moro numa comunidade. Mas tem uma diferença, é que você ouvir as pessoas com a possibilidade de contribuir no legislativo. Todos os dias, Deus me dá a oportunidade de aprender. E eu aprendo com você aqui, aprendo com todas as pessoas com qual eu tenho uma vivência, né? Mas ter tido um mandato de vereadora na Câmara Municipal, para mim foi uma escola. Eu aprendi muito lá e trouxe essa bagagem para a Assembleia Legislativa. Mesmo entendendo ao longo que o trabalho é bem mais amplo, porque nós temos 167 municípios no nosso estado, o trabalho não fica somente localizado na capital. E quando eu cheguei aqui, eu digo que eu tive um pouquinho de dificuldades, porque eu trabalhava muito localizado. Eu vinha da Câmara Municipal, de vereadora, e falava muito relacionado à capital, a Natal, sendo que eu fui eleita deputada estadual. Então, ao longo dos dias, a gente vai se adaptando, né, e sabendo que não é só a capital, é os 167 municípios do Rio Grande do Norte. A deputada federal Carla Dixon também destaca que ter sido vereadora antes de estar no Parlamento Federal foi fundamental para o seu desenvolvimento como política. A Câmara Municipal de Natal, ela foi a minha escola. E é muito notório você ver hoje na Câmara Federal um deputado federal que um dia foi vereador. A gente sente a dor da ponta. A gente consegue dialogar sobre o que acontece na ponta, o que acontece no postinho de saúde, o que acontece numa UPA, o que acontece quando falta assistente de escola para uma criança autista, como está acontecendo recentemente. É diferente, é com conhecimento de causa que a gente luta, trava as nossas batalhas ali dentro, e é com conhecimento de dor
da dor do povo que está lá na ponta. E até muitas vezes eu recebo uma crítica que para mim não é crítica, para mim é uma honra. Que muitos falam assim, a senhora vai ver praça, a senhora vai conversar com a população, a senhora vai ver como é que está atendimento em imposto, a senhora é uma deputada ou é uma vereadora? Aí eu respondo, por que o deputado federal tem que ser tão ausente, tão distante? Em celebração ao Dia da Mulher, comemorado neste mês de março, a Defensoria Pública do Estado ofertará diversos serviços gratuitos para o público feminino. Hugo Fernandes tem mais informações. Em alusão ao mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Defensoria Pública daqui do Estado vai realizar diversos atendimentos gratuitos voltados ao público feminino. E aqui ao meu lado, a Ana Lúcia, defensora pública do Estado. Ana, esses atendimentos vão acontecer que dia? Quais atendimentos serão realizados? A Defensoria Pública abre suas portas no dia 14 de março desse ano, na Rua das Fosforitas 2327, para receber o público feminino para vários atendimentos. Da Defensoria Pública, nós teremos atendimento social, atendimento jurídico, SESC, SENAC, FEComércio, teremos atendimento de saúde, atendimento de embelezamento, massoterapia. Em defesa delas, nós teremos uma participação e uma capacitação em defesa pessoal. Nós teremos também várias palestras sobre meio ambiente, sobre a mulher, sobre a defensoria, sobre empreendedorismo para as mulheres e também 20 casamentos. Então, nós convidamos todo o público para comparecer na Defensoria no dia 14, que nós estaremos lá de portas abertas para medidas protetivas, para ações de família, ações de divórcio, o que for necessário. Tá, para realizar esse atendimento jurídico, as interessadas devem comparecer ao local portando que documentos? Todos os documentos pessoais e os documentos que confirmam os fatos que elas querem provar. E é tudo gratuito. Vai ter atendimento de saúde com exames rápidos de saúde. Então, compareçam, porque vai ser um dia muito importante para as mulheres e um dia de aprender e se capacitar. O TRRN instalou postos de atendimento em shoppings para regularizar 139 mil eleitores. O prazo final para a regularização é 6 de maio. Tarsila Costa traz os detalhes. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte instalou postos de atendimento em shoppings de Natal, Parnamirim e Mossoró, que vão funcionar durante os fins de semana. A ação tem como objetivo agilizar a regularização dos eleitores potiguares, com foco principalmente nos 139 mil eleitores que não realizaram a coleta biométrica. Para realizar o serviço, é necessário levar um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Além da biometria, outros serviços serão oferecidos nos postos instalados nos shoppings, como alistamento, transferência, revisão biométrica, emissão de segunda via e regularização de títulos cancelados ou suspensos. O serviço estará disponível até o dia 26 de abril em Natal, no Shopping Midway e no Partage Norte Shopping, de quinta a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas. Já no Shopping Cidade Verde, em Parnamirim, o funcionamento será de quinta a sábado das 9 às 20 horas e aos domingos das 15 às 20 horas. No Partage Shopping, em Mossoró, o funcionamento é de quinta a sábado das 10 às 22 e aos domingos das 14 às 20 horas. Nesta quinta-feira, a refinaria Clara Camarão anunciou mais um reajuste de gasolina e diesel. É o terceiro aumento em uma semana. E o governo federal já anunciou medidas para conter a alta do preço do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. Veja na reportagem de Simone Silva. Nesta quinta-feira, a refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré, voltou a reajustar os preços da gasolina e do diesel, seguindo a política de revisão semanal. De acordo com os valores divulgados, o preço da gasolina aumentou 30 centavos por litro.
Já o diesel nas modalidades Hexa e LCT, o aumento foi de R$1 por litro. A refinaria já havia aumentado os preços na semana passada. Somados os 2 últimos reajustes, a gasolina acumula uma alta de 60 centavos e o diesel de R$1,75. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou também nesta quinta-feira uma medida zerando as alíquotas sobre PIS e COFINS para a importação e comercialização do diesel. A medida é temporária e foi justificada pelo aumento do combustível em virtude dos conflitos no Oriente Médio. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde, com destaque para a campanha Março Amarelo, que busca orientar a população sobre a endometriose. A doença acomete cerca de 7 milhões de mulheres em idade reprodutiva no Brasil. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta com o Câmara Repórter, primeira edição. E a Secretaria de Estado da Saúde Pública confirmou 2 primeiros casos de Mpox no Rio Grande do Norte em 2026. Os registros foram identificados entre os dias 15 de fevereiro e 7 de março em pacientes de Natal e São Gonçalo do Amarante. Segundo a CESAP, nenhum dos pacientes precisou de internação. A Secretaria também investiga outro caso suspeito da doença. A Mpox é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele ou fluidos corporais. Entre os sintomas estão febre, dor no corpo e erupções na pele. Estamos no Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose. A campanha incentiva a realização de exames preventivos e a procura por atendimento médico especializado. A endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Aqui no Brasil, estima-se que 7 milhões de mulheres tenham endometriose. O diagnóstico da doença pode levar de 6 a 8 anos. Por isso, a importância de campanhas como essa. A endometriose é uma doença crônica que causa dores e compromete a qualidade de vida de muitas mulheres. O problema pode ser detectado a partir de um maior autocuidado, seguindo os exames de rotina. Sim, e é muito importante, né? A gente, mulher, sempre está se cuidando, fazendo esses exames, tudo certinho, para prevenir. E Deus o livre, se tiver alguma coisa, a gente já descobre no início e dá tempo de tratar, mas é muito importante fazer, sim, esses exames. É o cuidado da mulher, né? Faço, sim, 6 meses, o preventivo, né? E eu acho muito importante, de extrema importância, cuidar da saúde. Faço sim, é muito importante a gente que é mulher ter o autocuidado, né? Se cuidar, fazer exames e ter aquela consciência que a gente precisa, né? Eu tenho 54 anos, a minha experiência própria foi que um ano, apesar de fazer todos os anos, um ano teve uma alteração e eu fiquei super preocupada. Por que eu faço todo ano e teve essa alteração? Aí onde a médica falou, por isso a importância de fazer todo ano. Estamos no Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose. Sintomas como cólica menstrual forte e infertilidade podem ser sinais da doença. 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva possuem o problema. Cerca de 7 milhões hoje apenas no Brasil. Endometriose é uma doença crônica ginecológica, onde o endométrio, que é a camada que reveste o útero dentro, que todo mês se prepara para uma possível gravidez e depois descama na menstruação, esse endométrio ele está fora do útero. Então, ele pode desenvolver tanto em órgãos próximos, como bexiga, intestino, os próprios ligamentos uterinos, e acomete a paciente de uma forma
de dar muita dor, principalmente a dor na menstruação, que a gente chama de cólicas menstruais importantes, que muitas vezes leva essa mulher para um pronto-socorro. Além de dor pélvica crônica, né, com o tempo ela desenvolve de uma forma que não é só no período menstrual a dor pélvica, mas quase todos os dias da vida dessa mulher. Além de infertilidade e outras dores relacionadas ao período menstrual, como dor ao evacuar ou dor ao urinar. Segundo a ginecologista Ana Lígia, especialista em endometriose, o exame recomendado para detectar a doença é a ultratransvaginal. Existe um grande atraso no diagnóstico de endometriose normalmente, em torno de 7 até 12 anos, dependendo da região, do país. E isso é uma coisa muito preocupante, porque você evita de pegar a paciente no estágio inicial, evitando cirurgias complexas, né, com o decorrer do tempo, porque a endometriose ela evolui infiltrando muitas vezes o intestino, a bexiga, e levando também a dor pélvica crônica, e essa questão da dificuldade de engravidar. Então, a mulher tem que estar atenta, o profissional que atende essa paciente tem que estar atenta, o médico de um pronto-socorro tem que estar atento, porque ela vai chegar, às vezes, no pronto-socorro por causa de uma cólica menstrual. Então, na hora que você desconfia que a paciente possa ter endometriose, você precisa solicitar exames específicos, que são a ultrassom transvaginal com o preparo intestinal, que não é aquela ultrassom que se faz de rotina na rotina ginecológica, é uma ultrassom feita por um especialista que vai procurar os focos nas principais regiões, que vai mapear essa doença, dizer exatamente o tamanho, a localização, a infiltração, ou então através da ressonância de pelve, que também ainda é um exame que não é tão utilizado na rotina, né? Acaba tendo mais dificuldade, inclusive a paciente do SUS, ela tem dificuldade de fazer esse tipo de exame, então isso também é um fator que faz demorar mais esse diagnóstico. O tratamento para a endometriose é medicamentoso, podendo haver a necessidade de intervenção cirúrgica. É importante que as mulheres modifiquem o estilo de vida, melhorando a alimentação e também praticando atividades físicas. Nós precisamos dar esse diagnóstico cedo para iniciar esse tratamento para essa paciente, muitas vezes ainda na adolescência, quando se tem um diagnóstico cedo, né, como eu falei, e você precisa bloquear essa menstruação, muitas vezes com hormônios, você precisa conscientizar a paciente em relação ao seu diagnóstico da importância de mudança de hábitos de vida, principalmente em relação à alimentação menos inflamatória, mais saudável, atividade física regular. Então, a gente precisa explicar isso para a paciente. Até a questão do efeito psicológico também, dessa paciente ter um controle de estresse, diminuir essas substâncias oxidativas. Então, hoje nós vemos o tratamento da endometriose como um tratamento multidisciplinar que envolve não só o bloqueio hormonal, mas também essas mudanças de hábitos de vida. E em alguns casos, em torno de 20% a 30% das pacientes que desenvolvem a doença mais grave, né, mais infiltrativa, às vezes elas precisam ir para a cirurgia, e a cirurgia também deve ser muito bem planejada, não é esterectomia. Muitas vezes as pessoas pensam que tirando o útero vai resolver a endometriose, mas nós sabemos que a cirurgia de endometriose ela precisa retirar os focos, ou seja, o tecido de endométrio que está fora do útero. E muitas vezes envolve uma equipe multidisciplinar, com envolvimento de um proctologista, de um urologista, além do ginecologista. O bairro de Felipe Camarão recebeu na tarde desta quinta-feira a caravana das periferias do governo federal. O Ministério das Cidades anunciou investimentos de 35 milhões para a reurbanização do território. A comunidade de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, recebeu a caravana das periferias, a ação do governo federal voltada ao desenvolvimento urbano e à inclusão social nas áreas mais vulneráveis. Durante a visita, o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, anunciou um investimento de 35 milhões de reais para obras e urbanização no bairro. 35 milhões para fazer obras de urbanização, né? Obras de infraestrutura urbana. Essa comunidade, a gente sabe a importância que tem obras de saneamento, de mobilidade urbana, de melhorias habitacionais, de produção de moradia, equipamentos de saúde, de educação. Porque esses territórios geralmente são os territórios que as pessoas mais precisam de políticas públicas da presença do Estado. Caravana das Periferias é um projeto de visita às periferias, aos territórios periféricos do país, feito pela Secretaria Nacional de Periferias. Uma forma de ajudar o governo federal a ler, a entender um pouco sobre as necessidades, os desejos e a importância que tem o governo junto aos territórios periféricos do nosso país. E hoje a gente está aqui para consolidar o investimento. Nós já havíamos feito o anúncio desse investimento há mais ou menos 2 anos
e hoje estamos aqui consolidando, inaugurando um posto territorial do programa Periferia Viva na comunidade de Felipe Camarão. É mais uma parceria junto ao governo do presidente Lula, via Ministério das Cidades. Algo muito importante, porque nós estamos trazendo para cá investimentos que vai trazer exatamente bem-estar, dignidade e melhoria da qualidade de vida para o nosso povo aqui em Felipe Camarão. A começar pela construção de uma nova escola. Vamos ter centro esportivo, cultural, vamos ter toda uma parte aqui do ponto de vista de infraestrutura urbana, ou seja, o investimento em torno de 35 milhões de reais. Esses recursos já estão assegurados, né? O governo do estado, em parceria exatamente com o governo federal, via o Ministério das Cidades. Vale ressaltar outro dado muito importante, é que tudo isso foi discutido com a comunidade. A iniciativa faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que reúne projetos voltados à urbanização, habitação e melhoria da infraestrutura das comunidades. Aqui é um projeto de urbanização integrada, onde vai ter uma escola de 2º grau, vamos ter também um ginásio maravilhoso, como aquele de Mãe Luísa, né, que foi tirado como modelo. Vamos ter também uma praça e as habitações populares, além da regularização fundiária, melhoria das vias. Então, é um projeto que abrange várias secretarias e abrange também, principalmente, para dar uma qualidade de vida e trazer justiça social. A programação também incluiu a inauguração do posto territorial Periferia Viva, instalado na Escola Clara Camarão, que passa a acompanhar as intervenções e fortalecer o diálogo com a comunidade. A iniciativa também desperta expectativa entre os moradores, que aguardam as mudanças prometidas para o bairro. Vai ser um impacto muito importante na comunidade, além, evidentemente, da porta da moradia, onde vai ser construído 68 unidades habitacionais, vai ter também uma escola, vai ter um ginásio de esporte, um posto de saúde, ou seja, vai ser uma obra integrada, com saúde, educação e moradia, que é isso que a gente defende enquanto movimento de moradia. Nós defendemos que não seja só a casa pela casa, ela tem que vir acompanhada com outros benefícios que agregue junto à moradia. O posto territorial é justamente uma forma física do governo estar perto dos moradores. A ideia é que a gente faça um plano de ação Periferia Viva, que é justamente a forma de planejar as intervenções de modo a ouvir a população. Jovens entre 18 e 29 anos de São Gonçalo do Amarante podem se inscrever em cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa oferece formação em informática e atendimento ao cliente, com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego. Pedro Araújo traz os detalhes. A oportunidade oferecida pela Associação das Mulheres de Santo Antônio do Potengi, que abriu 50 vagas para cursos gratuitos voltados a jovens entre 18 e 29 anos. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira, dia 13, e podem ser realizadas presencialmente na sede da instituição, no bairro Santo Antônio do Potengi, das 13 às 16 horas, com vagas preenchidas por ordem de chegada. O curso tem duração de 1 mês, com aulas de segunda a quinta-feira, das 4 da tarde às 7 da noite. Durante a capacitação, os participantes terão conteúdos sobre informática básica, rotinas administrativas e técnicas de atendimento ao cliente. Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e a folha resumo do cadastro único. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Localize e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e de facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o perfil oficial da associação no Instagram, @ansap.rn, ou acesse o WhatsApp 843278-3576. Um filme que resgata a trajetória do maestro Felinto Lúcio Dantas, autor de mais de 150 obras, será exibido em Carnaúba dos Dantas. Tarsila Costa conversou com a Tatiane Fernandes, da Trapia Filmes, produtora responsável pelo filme. No próximo dia 23 de março, haverá uma exibição pública de um filme em homenagem ao maestro seridoense Felinto Dantas. Eu estou aqui com a Tatiane, que é produtora, que vai explicar um pouquinho mais sobre esse evento. Tati, fala pra gente, né? Uma homenagem mais do que merecida. Onde vai ser essa exibição pública, que vai ser gratuita e aberta ao público?
A gente vai para a cidade que foi o berço, né, de nosso mestre aí da música seridoense, Filinto Lúcio Dantas. E a gente vai fazer em frente ao Colégio Caetano Dantas, na praça pública. A prefeitura da cidade está preparando uma estrutura bem interessante, né? Um telão bacana, receber o máximo de pessoas possível. E aí o filme para contar a história. Antes do filme, a gente vai ter uma participação da Filarmônica, 11 de dezembro, que é a banda oficial da cidade, regência aí de João da Banda, Márcio Dantas e Carlos, que é uma pessoa da família do maestro. E a gente, então, faz a abertura com a Filarmônica e, na sequência, exibe nosso filme. Tati, explica um pouquinho para quem está em casa e não conhece a obra de Filinto, né? Quem é esse grande mestre da música? Então, o Filinto é um homem, assim, dedicado a uma vida, vamos dizer, uma vida íntegra. E ele se apaixonou pela música escutando, caminhando na rua, escutando Royal Cinema, que é uma música também de um outro mestre, Tonheca. E aí, a partir daí, Filinto, então, se inspira, se encontra artisticamente e compôs mais de 150 obras, compunha muito intuitivamente, né? Claro, ele acabou conhecendo sobre a teoria musical, viajou, a sua música rompeu fronteiras, né, nacionais e internacionais, e aí ele, então, se dedica a escrever. A gente trata um tema curioso dessa história da inspiração dele, da criatividade, que ele compunha sempre ouvindo tudo só na mente, ele não se acompanhava no instrumento, que normalmente um compositor ele vai tendo umas ideias e encaixa ou num piano, ou num violão, num instrumento que tenha mais condição de harmonias. E ele fazia tudo na partitura, só imaginando como é que esses sons viriam nessa sequência. Então é uma personalidade potiguar que nos ensina pelo legado artístico que ele deixou e também, essencialmente, pela convicção de alguns valores humanos que ele trazia com muita seriedade, assim, como exemplo de vida. Tati, quem estiver no Seridó, né, quem estiver principalmente pertinho ali de Carnaúba dos Dantas, vai ter a oportunidade de ver o filme no dia 23. Mas quem não estiver lá e quiser realmente conhecer um pouquinho mais da história dele, ver o filme, onde é que o filme estará disponível, como é que as pessoas podem acessar? Pronto, o filme nasce agora, né? O setor do audiovisual, o mercado do audiovisual, ele tem uma dinâmica onde a gente promove exibições, mas não coloca exatamente o filme em cartaz, porque a gente vai concorrer em festivais, tem um circuito que é o circuito de festivais. Agora, a gente já preparou, além da exibição em Carnaúba dos Dantas, a gente vai exibir também em Acari. A gente ainda não tem data, mas vai ser em breve. Esse filme, inclusive, ele foi promovido através de um edital de penas pecuniárias, promovido pela Comarca de Acari, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É a ideia também de devolver para a sociedade uma parte educativa, e a vida de Filinto tem esses exemplos, né? O filme traz ali uma temática de combate ao uso de drogas, o combate à violência contra a mulher, tem essas temáticas que perpassam o filme. Mas a exibição, então, tem o dia 23 lá em Carnaúba, que a gente espera que a região toda vá, né? Vai ser muito legal. Aí depois a gente vai para Acari e vamos exibir no Cineland, em Caicó. As datas a gente coloca no nosso Instagram oficial, assim que a gente tiver, @Trapiá Cia Teatral. Esse é um filme produzido pela Trapiá Filmes, mais um, né? De uma leva já de ótimos filmes. E aí, então, a gente, fazendo essas 3 exibições, né, que vão ser sempre em circuitos assim, com datas específicas, depois a gente entra no circuito de festivais de cinema, concorrendo aí a premiações, para depois, então, entrar em cartaz e ficar em algum cinema. Obrigadão pelas informações, Tati. É isso, você que está em casa, se tiver a oportunidade, né, de estar na região do Seridó, de poder ver o filme realmente no dia 23 em primeira mão, aproveita, se não aguarda, que o filme provavelmente entrará em cartaz nos próximos meses. E o Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere à noite no Câmara Repórter segunda edição ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldinatal.com.br. Um ótimo final de semana para você e segunda-feira a gente se encontra novamente.